Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira. E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio da nova temporada do fascinante mundo do sensoriamento remoto. Temporada 7, episódio 251, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que foi, né, a COP16 de biodiversidade, em que eu tive a oportunidade de participar durante a última semana, tanto na Blue Zone como na Green Zone. Só que antes da gente avançar, tudo bem, Gustavão? Como é que você está? Fala aí, professores, né? Tudo certo. Enfim, a gente está ansioso aqui para saber, né, o que aconteceu, o que rolou lá na COP. Inclusive, eu recebi que ao longo da semana, né, alguns veículos de comunicação fizeram reportagem e tal sobre as questões abordadas na COP, principalmente sobre o papel do Brasil, né? E aí até o pessoal me mandou um direct assim, pô, quero saber qual foi a percepção do professor Gustavo e tal sobre isso, né? Porque a gente comentou no episódio passado. Então, sim, da mesma forma que eles estão ansiosos, eu também estou para saber o que aconteceu ali, né? E quais são as perspectivas aí para o futuro. Maravilha. E aí, Rubens, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Faço minhas palavras do Gustavo Ferreira, né? Porque realmente assim, a gente viu muita notícia por aqui, mas realmente a gente quer ver o seu filtro, né? Qual que é a sua perspectiva sobre esse evento? Né? Estamos aqui ansiosos. Com certeza. Bom, foi extremamente interessante e muita coisa legal, muita coisa bacana acontecendo. Eu tive a oportunidade, no dia que eu cheguei, de participar de um evento sobre biodiversidade paralelo à COP, né? Então, eu vim de uma rotina de viagens extremamente estressante. Eu não cheguei a comentar com vocês, mas eu, na quinta-feira da semana anterior, eu viajei para Campinas para poder ir para Poços de Caldas para participar de um congresso de meio ambiente, onde eu fiz uma palestra. Só que eu peguei aquele ciclone extratropical que gerou um aguaceiro em Campinas, fechou todos os 3 grandes aeroportos do estado de São Paulo. A gente foi para Ribeirão Preto. Eu tive que voltar para Campinas de ônibus, de lá ir para Poços de Caldas, ou seja, eu saí às 2h30 da tarde, cheguei no hotel às 2h30 da manhã. Aí, no outro dia, fiz a palestra, peguei um voo, cheguei em Brasília às 7 da noite, na sexta. À meia-noite, às 11 horas, eu já estava de novo no aeroporto, porque meu voo para Cali saía daqui, de Brasília, em direção ao Panamá e depois direto para Cali. Então, foram 3 dias de viagem intensa e super cansativo. Mas eu cheguei, deixei as coisas no apartamento, né? A infraestrutura de Cali, uma cidade muito interessante, Rubens, você precisa ver que nível de arborização tem a cidade, sabe? É um primor em termos de soluções baseadas na natureza, uma cidade muito, muito interessante. Eu já conhecia Medellín antes dos corredores verdes, né? E agora em Cali me chamou muita atenção desse nível de arborização muito intensa. E então eu deixei as coisas no apartamento, né? A gente não tinha infraestrutura de hotel suficiente, então praticamente, como foi em Dubai também, a gente ficou em Airbnb e fui direto para esse evento encontrar com pessoas da delegação do projeto que eu faço parte, né? E participamos ali de umas discussões e fomos então para a Green Zone. Lá tivemos oportunidade de falar para uma afiliada da Globo, que é a Rede Amazônica, para falar sobre, né, os ativos de biodiversidade. Foi muito interessante. O principal objetivo da COP, né, a coisa mais desejada era a transformação de 30% do planeta, ecossistemas terrestres, ecossistemas marinhos e de água doce, em áreas protegidas. Esse era o principal objetivo, né? Além disso, uma discussão muito intensa sobre restauração e proteção de ecossistemas críticos, principalmente
as florestas tropicais e as zonas úmidas. Então, esse foi o foco mais gritante ali dentro. Muita coisa interessante aconteceu, muita manifestação de povos indígenas em prol da biodiversidade. A Green Zone, né, porque toda a COP ela tem dois espaços. Né? Ela tem a Blue Zone, onde você precisa ter uma credencial específica, você precisa ter uma aprovação prévia para você participar. Você pode participar como sendo membro das partes, ou seja, membro da delegação de um país, que é membro, né, dessa convenção de biodiversidade. Você pode participar como membro de organismos internacionais ou mesmo ONGs, e também tinha lá algumas pessoas com crachás de negócios, né, estruturas de negócio e tal. Então, tem as reuniões das comissões, né? E muito evento que é aberto ao público, para as pessoas, para os que estão cadastrados. E, normalmente, na Green Zone, você tem o público maior participando, porque não tem toda a burocracia. Em Dubai, havia uma necessidade de uma inscrição prévia para a Green Zone. E aí tinham vários hubs, energia, clima, florestas, e ali tinha toda uma discussão, isso na COP28 no ano passado. Agora, a Green Zone era totalmente aberta numa praça no centro de Cali. Então, assim, as pessoas participando de discussões, muitas movimentações dos grupos indígenas, principalmente brasileiros. Eu vi representações políticas, como a ministra Sônia Guajajara estava presente numa manifestação que eu pude assistir. Algumas discussões extremamente interessantes sobre movimentos de resistência na Colômbia, contra a política, né, estatal, enfim. E muita solução alternativa de como fazer produção que preserve biodiversidade. Então, por exemplo, os produtores de café de altitude da Colômbia tinham uma representação, você tinha pessoas que faziam representação de artesanato. Então, era uma grande feira aberta ao público, a Green Zone, com uma pujança muito grande, uma quantidade muito grande de pessoas e muitos movimentos e manifestações culturais e tal. Eu vejo que essa COP ela tem um formato diferente por ser menor, tanto na Blue Zone como na Green Zone. Ela é bem menor do que a COP de clima, mas ela tem uma importância muito grande, porque debates precisam ser realmente tocados, foram trazidos ali dentro, né? Mas vi muita crítica ao mercado, tanto o mercado formal, regulado, como o não regulado, de créditos de carbono, principalmente por movimentos indígenas e comunidades tradicionais, criticando o modelo REDD+, sabe? Muita manifestação nesse sentido. Mas era muito no sentido de não ter, por exemplo, um retorno para a comunidade. Exato, ou de forma exato. geral. Geração em territórios indígenas, em áreas de comunidades tradicionais, e isso não só no Brasil, mas vários exemplos de vários lugares, eram manifestações de várias nacionalidades, e muitos questionando justamente o não retorno, a não aplicação. E isso foi uma discussão bastante importante, porque essa COP ela teve um ganho muito grande, que teve uma influência muito grande da comunidade indígena brasileira, que foi a criação de um órgão permanente que vai garantir a participação das comunidades indígenas e das comunidades locais, os povos tradicionais, nos debates globais de clima e meio ambiente. Então, agora eles têm assento. E isso foi um ganho muito, muito significativo. Então havia, sabe, Gustavo, eu fotografei várias manifestações assim de indígenas, escrito REDD+, cortado, né?
e vai muito ao encontro da fala da ministra Marina Silva, né? Eu vi alguns representantes políticos brasileiros lá, né? Aqui do MCTI, pessoas do Ministério dos Povos Indígenas, né? E gente também do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, e teve a fala da ministra Marina Silva, que foi muito impactante. O Lula não participou, né? O Lula não foi, mas a ministra foi, e ela salientou a importância de remunerar os povos tradicionais por proteção de biodiversidade. Sim. Isso foi uma fala bastante importante, porque ela traz, primeiro, a importância dessas comunidades indígenas e povos tradicionais, comunidades quilombolas, por exemplo, na preservação da biodiversidade, são as áreas mais protegidas, né? E esses caras precisam receber por garantir esse ativo, que é benefício para toda a humanidade. Então, isso foi dentro da fala dela, que foi muito importante. Ela também fez uma consideração muito interessante, que é um movimento que está surgindo dentro do ambiente brasileiro, que é o mecanismo Florestas Tropicais para Sempre, que é um mecanismo que visa gerar fluxo de apoio financeiro aos países tropicais que possuem e conservam suas florestas. Isso daí saiu também, né, na mídia, e eu tive a oportunidade de perceber isso. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, a gente vendo as falas, eu participei do pavilhão da Colômbia, que era o maior logo na entrada. O pavilhão brasileiro era do tamanho dos outros. Eu tive a oportunidade de ir lá, mas eu fui muito para ver aquele grupo de observação terrestre para o sensoriamento remoto, que tem uma componente de biodiversidade muito forte. Alguns grupos desenvolvendo datasets extremamente interessantes. Me chamou muita atenção, tem um grupo, eles devem, pelo que a pesquisadora me disse, eles devem estar divulgando isso no início dessa próxima semana, um dataset de microbiologia de solos, fungos e micorriza, isso em escala global, com pixels de 1 quilômetro, obtidos a partir de amostragem de campo e por machine learning, por modelos preditivos a partir de machine learning. E vai ser um dataset gratuito, disponível, e eles estão fazendo muito essa discussão da inclusão da biomassa, da microbiologia de solos nesse contexto. Eu vi muita movimentação tratando de solos, de microbiologia, de diversidade biológica de solos e oceanos. Eram os dois grandes contextos sendo discutidos, sabe? Gustavo, isso é muito interessante, né? Porque é uma coisa que me agonia muito, porque quando a gente vai falar sobre biodiversidade ou sobre mitigação, né, sempre vem realmente as toneladas de carbono, né? Mas quando a gente vai falar sobre serviços ecossistêmicos, é justamente a menor fração que faz a diferença, né? E realmente, assim, a risosfera, né, os fungos, né, a microbiologia de solos, né, é o objetivo final que a gente quer, né? Para realmente a gente possa ter bons projetos de adaptação, né? Então, é muito bom que está entrando na discussão, né, no monitoramento, que está entrando em foco, sabe? Muito interessante esse dado. E é um grupo muito forte com pesquisadores, eles estão fazendo essa divulgação, e estava lá o dataset, eles disseram, ainda não está disponível, mas a gente vai lançar isso agora, início da semana e tal, e é uma ONG americana, mas com gente do mundo todo, e com coletas feitas no mundo todo, sabe? Então, eles têm um protocolo de coleta no site deles, que as pessoas reproduzem, o tipo de análise que é feita, e, a partir daí, a incorporação nesse conjunto, nessa base de dados, que eu achei assim fantástico, e para a gente, sensacional. Você tem um componente de microbiologia, né, muito interessante. Agregar um dado que até então era extremamente difícil, né, de você ter. Exato. Normalmente você trabalha com relação você vai além do liter, né? né? Você chega ali no raio-x, né, do negócio maravilhoso. Sabe? Cara, assim, eu acho muito legal essa
essa questão, porque passa a interdisciplinariedade, a transdisciplinariedade, né, do desenvolvimento sustentável, né? Isso é muito marcante assim para nós, porque são coisas que, por exemplo, a questão da microbiologia de solos e tal, pelo menos na minha formação, né, eu pouco vi sobre isso. Mas a gente sabe que é importante, ou seja, você precisa de um profissional daquela área, então, né, o pessoal da biologia e tal, da mesma forma que você precisa no pessoal das geotecnologias, que aí entra o meu caso, né, você vai precisar de alguém, por exemplo, de geologia, de alguém da história, né, para falar da componente ali do território, da criação daquilo ali tudo, alguém da sociologia, da antropologia. Cara, e isso é muito legal porque, assim, numa visão mais ampla que agora, né, não focando na COP, porque isso traz vamos dizer assim, uma ideia, uma leitura da ciência como ela realmente é, né, que é essa coisa junta, é tudo junto. A gente que faz essa separação para conseguir entender melhor, né, para conseguir se aprofundar. Mas, no fim das contas, os fenômenos acontecem todos relacionados, né, entre si, em todas as componentes, história, geografia, matemática, física, química, arquitetura, biologia. Então, vamos dizer assim, o desenvolvimento sustentável enquanto área da ciência para mim, hoje em dia, a área que mais traz essa componente. Né? Então, provavelmente lá na COP você teve contato com pessoas de milhões de formações diferentes, né? Mas com vamos dizer assim, um objetivo comum. Né? Então, isso é muito legal de perceber, assim, que é uma coisa que geralmente quando a gente está ali na graduação e tal, mais fechado no nosso ciclo acadêmico, né, a gente não observa muito. Né? E hoje isso está sendo muito, enfim, amplamente disseminado. Exato. Exato. Eu acho que trazer esse tipo de dado para uma espacialização em escala global, cara, é um privilégio muito grande. Se os caras continuarem melhorando os modelos preditivos, é extremamente interessante, é algo que a gente tem que olhar com carinho na hora de incorporar nas modelagens de discussão de soluções baseadas na natureza, com certeza. Aliás, uma temática muito intensa, viu, Rubens? Soluções baseadas na natureza o tempo todo. Não, isso é essencial. Mas acho que um ponto assim, que me chama a atenção também, né, que aí é um cuidado que a gente tem que ter, né? Aquela fala do Tudela, né, como é que o Tudela fala a expressão? Holismo paralisante, né? Não sei se vocês ouviram falar nisso, né? Não, nunca ouviram falar isso, é porque o que acontece, né? Com a conversa realmente assim de todos esses campos, né, do desenvolvimento sustentável, né, realmente várias vertentes do conhecimento multidisciplinar começaram a ser abordadas, né, certo? E outro dela chama atenção que muitas vezes você começa a ver várias coisas, vários elementos, vários dados, e de repente você tem uma rede imensa de dados, e aí? Né? O que você vai fazer com as isso? coisas têm que então, conversar, existe cuidado de você, às vezes, assim, também ter o foco, né? Por isso que, às vezes, a gente tem que ter um projeto, né? Um projeto de adaptação, um projeto de resiliência, às vezes um facilitador, não que eu esteja puxando o chapéu dos planejadores, né? Mas, assim, né? Eu não estou falando só que os planejadores são unicamente os arquitetos urbanistas, né? Vou falar de forma geral, né? Justamente para pegar um foco e juntar realmente aquela quantidade de informações necessárias, entendeu? Para um determinado, entendeu, projeto em comum. Aí você começa, então, a juntar os campos e vai conversando com o pessoal, né? Vai conversando com o pessoal, né? Para que aquelas ideias elas se somam, entendeu, em sol de um design, de um projeto, de uma solução baseada na natureza, né? Que ela pode ser tanto em microescala, quanto em escala urbana, quanto em macroescala, né? Mas isso é realmente uma coisa que, às vezes, assim, a gente tem que chamar um pouco a atenção para isso, né? Sabe? Né? Eu acho que dentro de um projeto de planejamento, por exemplo, eu tive agora recentemente no evento do Ministério do Meio Ambiente, tem muita coisa acontecendo, a gente tem que atualizar, tá certo? E existe uma meta, né, do Ministério do Meio Ambiente, né, de aprovar mais de 150 planos de adaptação climática, né? Assim, dentro do programa Adapta Cidades, é um programa, tem vários programas interessantíssimos, né? E aí a questão é exatamente isso, entendeu? Tem toda uma metodologia que está sendo traçada justamente para quê? Para quando esses planos eles forem traçados, né? Eles sigam um rigor, uma padronização, né? Dados muito interessantes em relação a isso, né? Então, realmente, a gente está num campo, o momento está muito interessante,
sabe? Muito bacana. Mas, Gustavo, deixa eu contar uma coisa, né? Porque está dando um bafafá agora, o pessoal está comentando bastante sobre... Você poderia falar um pouquinho mais sobre esse Pró-Florestas, né? Esse ativo que está sendo lançado pelo Brasil, esse ativo internacional, né? O que eu vi, Rubens, a respeito dessa questão é uma discussão muito parecida com o que a gente vem falando sobre ativos de biodiversidade. Você remunerar o serviço prestado por uma determinada área, por uma determinada biodiversidade, ao longo de um ano, ou seja, já a ideia dos caras, eu vi outro dia o Tasso Azevedo falando sobre isso num podcast sobre economia, no qual ele dizia justamente isso. A gente vai, se aquela árvore está ali, ela prestou um serviço durante um período de um ano, então a gente vai pagar por essa remuneração. Ele disse que não sabia como calcular isso, a gente sabe, porque a gente está trabalhando com isso justamente já há mais de um ano, e já tem uma metodologia estruturada. Aliás, o trabalho da gente foi sabatinado por pessoas da Agência Espacial Europeia, por pessoas da NASA, por pessoas do Smithsonian Institute, num evento. Foram 2h30 de sabatina e os caras adoraram o que está sendo feito. Então, ficou muito, muito legal. E a ideia é essa, é de ativo performado. Aquilo que a gente falou no episódio anterior, diferença de crédito para ativo, né? Então, um ativo é um bem que você já possui, e é um ativo performado, ou seja, você já está pagando pelo que ele prestou. Ou seja, aquela comunidade que garantiu a preservação daquela biodiversidade, ele ser remunerado por isso. Por isso que a Marina fala sobre essa necessidade, essa importância de remuneração de povos tradicionais, por serem grandes vetores de conservação. Então, essa é uma expectativa muito interessante e que vai muito ao encontro do que tem sido discutido na questão dos ativos de biodiversidade, que é um ponto extremamente importante na COP16. Né? A COP16 mostrou muito a fragilidade do mercado de crédito de carbono e a alternativa para os ativos de biodiversidade. Todos os fóruns que eu participei, por exemplo, de reuniões abertas, né, com várias pessoas, mas também participei de eventos fechados, né? Alguns eventos que eram você fazia a sua inscrição prévia. Então, teve um organizado pela Embaixada Japonesa sobre a discussão do futuro da agricultura e os problemas com biodiversidade, que foi um happy hour com canapés e cerveja, enfim. E, aliás, o grande problema foi a saga em busca de uma cerveja gelada na Colômbia, porque isso é um problema, né? Sempre 5,5 graus, enquanto a gente está acostumado com menos 2,4 de temperatura, né? Então, esse foi o grande desafio nosso nesses eventos. Encontrar pegou gelo, o gelo da cerveja, fez isso? Mas, deixando de lado a brincadeira, todo mundo estava o tempo todo preocupado com essa questão da insegurança que o mercado de carbono trouxe, né? E, principalmente, a discussão sobre a mudança de filosofia, você trabalhar com a biodiversidade. Sim, que a mudança é necessária, né? Eu acho. Exato. Eu acho que é. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção nisso? Eu estava pensando um pouco sobre isso, né? Eu acho que essa insegurança ela acabou sendo herdada, né, de um passado difícil, na verdade, né? Eu acho que o ponto principal quando se fala dos ativos de biodiversidade e dos trabalhos, entendeu, que você e o Gustavo estão envolvidos, né, que são interessantes, é porque, na verdade, é uma segurança de metodologia, né? O tal do carbono de alta integridade. Eu acho que esse é o ponto, né? Sabe? Exato. Eu acho que o grande X da questão, e por outro lado, uma coisa que tem me refletido bastante, quanto realmente, eu também, eu acho que governos locais, municipais, estaduais também têm que estar preparados um pouco para ter projetos estruturadores, né? Para dar, vamos dizer assim, segurança aos investidores, né? Inclusive no mercado informal. Eu acho que o ponto é esse, entendeu? Qual a governança que a gente tem no nosso território que possa garantir isso que já está se desenhando, por exemplo, né? Isso que você falou, Gustavo, dos povos originários terem assento, né? Vamos lembrar, por exemplo, que se a gente tem serviço ecossistêmico cultural,
foi porque lá na avaliação ecosistêmica do milênio, né, tinham mais de 1.000 representantes, entendeu, de povos originários. Né? Foram eles, entendeu, que praticamente criaram esse elemento, vamos dizer assim, né, cunharam. Então, eu acho que isso é essencial. E a conversa é essa, na verdade, né? Por que que fica realmente só numa relação entre empresas, quando realmente o foco pode ser nas comunidades, né? E isso eu acho uma diagonal que fico super orgulhoso de estar conversando aqui com vocês, que toda vez que o assunto vem, naturalmente, tanto eu quanto o Gustavo e Gustavo, a base de raciocínio é essa, né? Então é bom que a conversa aqui é do bem, né? Vamos deixar bem claro. Né? O nosso negócio é integrar, tem que colocar cada vez mais gente, comunidade. E como somos bons, entendeu? Vamos dizer assim, apoiadores dos serviços ecossistêmicos de suporte, né? Do ciclo biológico de carbono, dos nutrientes da formação dos solos, que é a base de tudo, porque todos nós, no nosso campo, a gente entende, entendeu? Realmente, que como nascem serviços ecossistêmicos, né? Eu acho que, vamos dizer assim, não há realmente como a gente fugir do carbono. Sim. Né? Esse é o fato, né? Mas a questão é realmente qual que é o projeto que está sendo implantado e qual a preocupação social, né? Qual que é o lastro, né? A segurança que ele está provendo, né? E nesse ponto, realmente, eu acho que os ativos de biodiversidade, eles estão vindo uma conversa bem mais franca, bem mais aberta, bem mais escolada, né, Gustavo? Não sei o que vocês acham disso. Eu vejo que eles vêm já numa toada dos problemas que foram encontrados. Os mercados já sabem, né, quais foram os problemas existentes. Então, eles já sabem que tipo de coisa eles precisam perguntar, quais são as seguranças, quais são as incertezas. Você não pode ter uma linha contábil dizendo você adquiriu tantos créditos de carbono numa determinada comunidade e isso resolveu a sua pegada de carbono e tal. Onde é isso? Em que local? Com que metodologia? Qual é a certeza que eu tenho? Qual é a percepção que eu tenho de que não é uma expectativa, um greenwashing? Qual é a expectativa que não é lavagem de dinheiro, que não é um greenwashing, né? Então, esse tipo de coisa fez com que os problemas do passado já viessem como sendo elementos norteadores de como esses ativos de biodiversidade deveriam ser pensados. Uma coisa que eu percebi muito nas discussões, Baku vai estar muito esvaziada, a COP de clima, porque isso, as pessoas todas comentando, muita gente apostou agora na COP de biodiversidade e está todo mundo numa expectativa enorme com a COP 30. Né? Baku vai meio que cumprir uma tabela nessa história, agora com a COP 29, que é daqui a uma semana, 2 no máximo, porque são todas muito próximas, como a gente falou no episódio passado, né? E a expectativa é COP 30, principalmente a revisão do Acordo de Paris, né? A gente está aí já discutindo, depois do Acordo de Paris, né? Na COP 30, toda essa reflexão, né? E também uma outra coisa que eu percebi como um burburinho muito comum nas rodas de conversa: por que não se integram as COPs para uma discussão mais interessante? É muito dentro daquilo que o Gustavão estava falando, das separações para facilitar as coisas, mas se você tem COP que trata de desertificação, que é reflexo de uso e ocupação, e que sofre com mudanças climáticas e que interfere em mudanças climáticas, se você tem mudanças climáticas que interferem em desertificação, em biodiversidade, você tem biodiversidade que interfere em desertificação, por que você vai discutir as coisas separadas? Eu acho que isso é um legado da Rio 92 e que precisa ser revisto, sabe? Você fazer um grande fórum mundial, juntar todo mundo para discutir os temas mais importantes. Aí, eu estava lendo hoje, eu vi essa discussão, é algo que eu sempre defendi, mas, ao mesmo tempo, o Mídia Ninja publicou, há 7 horas atrás, uma matériazinha no Instagram dizendo o seguinte: cúpula termina sem o que prometeu, acordos claros para o financiamento da biodiversidade. Isso porque, supostamente, a COP ela terminou oficialmente na sexta-feira, dia 1º, mas as coisas continuaram, as conversas continuaram, as discussões, né? E até o momento, poucos acordos, como os que foram anunciados, que seriam justamente no que se refere, né, a essa participação de povos indígenas e comunidades locais, e o financiamento, isso ainda estava meio que em suspenso. O meu crachá
me dava direito a participar das coisas até o dia 3, ou seja, até hoje, né? Porque as coisas parece que continuam, como foi em Dubai também. No apagar das luzes, os caras fecham, mas tem muita coisa que continua posteriormente, né? Perfeito. Acho que Maravilha. a discussão ela vai ser contínua, né? Até que a gente encontre realmente assim, um ponto mais em comum entre todos os países do sul global, do norte global também, né? Que acho que isso é muito importante, essa conversa, principalmente no campo econômico, né? A gente está cheio de soluções por aí, né? Nossas soluções também, e o que falta, na maioria das vezes, pelo menos da minha percepção, é a parte do financiamento. Né? Então, assim, quem paga a conta, né? Isso precisa ser amarrado, porque quem está explorando mais, ou quem tem o histórico de ter explorado mais durante toda a história da modernidade aqui, tem que pagar. Né? Então, isso tem que ser colocado mais francamente, sabe? Porque senão fica aqui a gente bolando um monte de soluções interessantíssimas, agregando um monte de dados, usando o que a gente tem hoje de tecnologia e inteligência artificial ao nosso favor nesse sentido, né? Então toda a criação desses datasets e tal globais, eles só são possíveis graças a toda essa questão de evolução tecnológica, seja de inteligência artificial, de barateamento de hardware, né, para você fazer o storage disso tudo aí. Tá? Então a gente está fazendo toda a parte científica está se levantando, mas na hora da conversa ali entre as nações, né, fica joga para um, aí joga para outro, né, e assim Gustavo, vai. a gente tem que conversar internamente também, na verdade, né? Sim, Sabe que até também, conversa entre as nações, né? Mas os municípios não se conversam, sabe? Sim. É uma coisa interessante, assim, por exemplo, né? Essa história, por exemplo, do Adapta Cidades, né? Que são mais de 150 planos de adaptação. Para elaborar um plano de adaptação, olha que eles estão super preocupados, eles estão querendo instituir, por exemplo, uma governança vamos dizer assim, em vários níveis, né, federal, estadual, municipal, né, porque eles entendem que se for deixar o federal pegar para o município acessar tudo, assim, está todo mundo meio correndo com pressa. Mas mesmo assim você percebe que também, entendeu, uma demanda muito forte, por exemplo, o projeto já, porque a gente já não tem tempo, né? A gente já está na emergência climática, né? Então, assim, por exemplo, a rede C40, por exemplo, para a COP30 está querendo apoiar que o Ministério das Cidades leve um portfólio, está apoiando o Ministério das Cidades para elencar 100 projetos de adaptação aqui no Brasil. Fica a dica, gente, quem tem projetos, fique ligado aí no Ministério das Cidades, né? A gente tem que dar esse apoio, né? Mas 100 projetos de adaptação, né, vão ser elencados com apoio da C40, né, que é uma rede fantástica, entendeu? Que envolve várias cidades no mundo, né? Por exemplo, Madrid aumentou seu percentual em 30%, se não me engano, né, de cobertura arbórea, justamente uma das iniciativas da C40, né? E a C40 está se voltando para o Brasil, né, para apoiar a geração desses projetos. Porque é tudo em cabeça, independente da gente ter planos que vão estar sendo encaminhados, de adaptação escolhidos, né, por vários critérios, que até vale a gente ter uma conversa depois sobre isso aqui, né, assim, está se querendo também já criar um portfólio de impacto para levar para a C40, para a COP, quer dizer, né, para a COP30. Então, urge-se, mas isso mesmo assim demanda uma aprendizagem institucional muito grande, assim, não é só, tem a questão supranacional, né, mas, gente, vamos pensar uma coisa, né, quanto tempo se licita um projeto aqui no Brasil, né, sabe, né, exatamente assim, aqui eu lembro quando eu trabalhava com a Copa do Mundo, né, que tinha aqueles cronogramas, né, do evento Copa, né, e tudo, o tempo não ia dar, né, assim, ia ser claro, entendeu, que muitas obras iam ficar inacabadas, mas todo mundo naquele positivismo, aquela coisa toda. Eu lembro que chegou aí um técnico do IPE e falou assim, olha, historicamente, um projeto, uma obra desse porte, quando é licitada aqui no Brasil, demora 3 anos, entendeu, para sair do papel. Acabaram com o técnico do IPE, mas ele disse a verdade, né, é a verdade que acabou acontecendo, né, então a gente tem muito, entendeu, que discutir ainda, em termos administrativos, para viabilizar realmente, assim, a ocorrência dessas modificações, né? Ou seja, é pegar exatamente esse conhecimento fantástico, entendeu, que a gente tem, que você e o Gustavo trazem isso, que eu acho anos-luz, entendeu, de tudo que eu consigo imaginar. Quando eu chego no sensoramento remoto, vocês já estão lá, eu falo assim, não, vai indo onde eu chego, né? Mas o fato é, como é que a gente faz isso virar, né, planos e projetos aqui no...
Mas bom, é porque esse assunto insufla mesmo. Isso é tema para um próximo episódio. Exato. Já fica a dica aqui. Sobre isso. Fica a dica. É isso. Meus queridos, então foi isso que foi a COP16 de biodiversidade, a minha percepção, o que eu pude absorver de vivências ali dentro. Foi uma experiência muito legal e eu estou muito ansioso agora com a COP30. Tem muita coisa legal para a gente mostrar de resultado. Vai ser um momento muito especial. Espero que todos nós possamos participar em conjunto. Beleza? Então, é isso. Um grande abraço a vocês, um grande abraço a todos que nos ouvem. Uma boa semana, tudo de bom. Um abraço, pessoal. Até o próximo episódio. Um abraço, pessoal. Gustavo, obrigado por compartilhar tanta coisa bacana aqui com a gente. Tá certo? Obrigado, querido. Tchau, tchau. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast. O fascinante mundo do sensoriamento remoto.